Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre a sala de vacinas. A sala de vacinação, ela tem que ser um ambiente refrigerado. A gente tem que evitar nesse ambiente varrer, ou seja, a limpeza vai ser sempre feita com um pano úmido, com algum produto de limpeza, tá? Esse ambiente tem que estar refrigerado, como eu disse antes. A temperatura ideal é 17 a 20 graus. Já os refrigeradores, a temperatura dentro do refrigerador ideal seria entre 2 e 8 graus Celsius. Há quem diga que a temperatura de 5 graus é a ideal, a melhor temperatura para dentro do refrigerador, mas entre 2 e 8 é aceitável, e isso vai fazer com que os imunobiológicos mantenham sua integridade. Caso eu não tenha um refrigerador próprio, apropriado para a realização do armazenamento de imunobiológicos, a gente vai usar refrigeradores domésticos, mas aquele que só tem uma porta, aquele que o congelador fica dentro da geladeira, não utilizar duplex, ok? A gente vai retirar a gaveta. No lugar das gavetas nós vamos colocar garrafas com água, e essa garrafa tem que estar fechada, bem fechada, para evitar a evaporação, tá? Quando a água evapora, acelera o processo de congelamento da parte de cima do congelador. A tampa do congelador e as bandejas, ou o que a gente chama de prateleiras do refrigerador, permanecem, porque vão ser utilizados para colocar os imunobiológicos, e no caso do congelador, para a gente colocar o gelo reciclável, que vai ser utilizado para manter a temperatura do refrigerador e, em caso de transporte de vacinas, manter a temperatura dos imunobiológicos dentro da caixa de transporte. Para evitar a sobrecarga do aparelho, o que a gente vai fazer? Vai colocar um número adequado de vacinas, tá? A gente tem que manter os imunobiológicos com pelo menos 3 centímetros de distância da parede do refrigerador e 2 centímetros de distância entre eles para o ar poder circular. Se eu sei que eu tenho uma grande quantidade de imunobiológicos, o que eu vou fazer? Eu vou providenciar outro refrigerador, porque ele pode ficar sobrecarregado, a temperatura não atingir a temperatura ideal e acabar a gente perdendo a eficácia dessas vacinas, desses imunobiológicos. Então, muita vacina, outro refrigerador. Vamos lá. A tomada dessa geladeira tem que ser utilizada somente para ela. Não vou dividir a tomada com nenhum outro aparelho, com nenhum outro eletrodoméstico. Não vou utilizar nem extensão, nem T, mesmo que fique só a geladeira. É direto na tomada. A geladeira tem que estar pelo menos 30 centímetros de distância da parede, para o condensador dela poder trabalhar bem e ela manter a temperatura interna de maneira adequada. E o sensor do termômetro tem que estar no meio da geladeira, ou seja, no meio da segunda prateleira, para que ele possa verificar a temperatura de forma fidedigna. A gente tem que otimizar o trabalho, tá? E o que eu vou fazer? A vacina que vai vencer primeiro, o imunobiológico que tem a data de vencimento mais próxima, deve ficar na frente, para que ele seja utilizado antes, para que não dê tempo dele vencer, e depois vão ser utilizados os próximos. Então, a melhor forma de organizar os imunobiológicos dentro da geladeira é por ordem de validade, o que vai vencer na frente e depois, sucessivamente, aqueles que vão vencendo na ordem, para que a gente possa utilizar e não ter nada desperdiçado. Então, gente, a gente vai manter um número restrito de pessoas autorizadas a poder estar abrindo essa geladeira, a ter acesso ao conteúdo interno, Ou seja, quem trabalha dentro da sala de vacinas, somente pessoas autorizadas devem manipular os imunobiológicos e abrir o refrigerador. Em relação à limpeza, a gente tem que fazer a limpeza, O ideal seria uma limpeza com álcool 70 por dentro desse refrigerador, pelo menos cada 15 dias, para a gente poder estar mantendo a higiene do local. E, em hipótese nenhuma,
colocar alimentos ou quaisquer outras coisas que não são vacinas dentro dessa geladeira. Essa geladeira é para imunobiológicos, essa geladeira é para vacinas, para mais nada. Não vou botar água, não vou botar alimento, não vou botar um outro medicamento, somente as vacinas. Vamos lá, gente. A gente tem que fazer um plano de emergência para duas situações. O refrigerador quebrou, não funciona mais. A gente tem que ter aí, né, um outro aparelho para a gente poder utilizar para refrigerar esses imunobiológicos. Caso não tenha, ou caso falte energia e o local vai ficar muito tempo sem energia, né, mais de 8 horas, o que a gente deveria fazer? O que a gente tem que fazer? É pegar esses imunobiológicos e preparar para o transporte. Mas antes de preparar para o transporte, eu tenho que ver para onde eles vão, né, para um outro posto, para um hospital, e ver se há espaço para esses imunobiológicos lá. Fazendo esse link, fazendo essa comunicação, vendo que há possibilidade, preparar para o transporte, realizar o transporte, armazenar lá até que volte a funcionar a rede de frios, né, o refrigerador no posto de saúde. O ideal seria ter um gerador no posto, ou pelo menos um gerador para a sala de vacinas, para a utilização desse refrigerador, tá? Então vamos lá, gente. Como que eu vou organizar, como é que eu vou dispor as coisas nessa geladeira, tá? O gelo reciclável de maneira vertical, em pezinho, tá? Um do lado do outro no congelador. Primeira prateleira, eu vou dispor as vacinas virais, tá? Sempre em bandejas, tá? Na segunda prateleira, eu vou dispor as vacinas bacterianas. Na terceira, toxoides, diluentes e caixas de vacina fechada. E no local da gaveta, a gente vai retirar a gaveta e vai colocar garrafas de água bem fechadas para a gente poder manter a inércia térmica, ou seja, manter a constância da temperatura dentro desse refrigerador, tá? Assim deve estar dispostas as coisas dentro da geladeira de vacinas. Gente, tomar cuidado sempre com as vacinas que podem e não podem ser congeladas. Eu botei aqui do lado alguns exemplos de vacinas que podem e não podem ser congeladas, tá? Ou seja, aquelas vacinas que não podem ter contato com uma temperatura abaixo de zero ou não podem ser congeladas, elas não vão ficar na primeira prateleira nunca. Porque no refrigerador doméstico corre o risco da primeira prateleira ser exposta a uma temperatura negativa ou até mesmo congelar o que está nessa primeira prateleira. Então, se esse imunobiológico não pode ser congelado ou não pode ser exposto a uma temperatura negativa, vai ficar sempre na segunda prateleira. Botei aqui do lado um exemplozinho de uma organização da geladeira organizada, tá? Como ela deve ser organizada, para a gente poder se localizar melhor, porque a gente falou muito, né, e mostrou poucas imagens. Então aqui do lado tem uma geladeirazinha para vocês poderem observar melhor como dispor todos os materiais que vão ficar dentro do refrigerador. Gente, o vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha contribuído para alguma coisa, tá? A gente vai estar sempre trazendo aqui alguma coisa relacionada à área da saúde. Tem planos e projetos novos aí também relacionados à saúde, à educação, ao meio ambiente. Então desculpem a voz, né, que eu estou um pouco saindo de uma gripe, mas fica aí, né, a nossa contribuição para falar um pouquinho sobre geladeira de vacinas.